Saudações, gente bonita, em Goiás. São 9 horas e 30 minutos. Segundo a previsão do tempo, a qualquer hora vai chover. E bom, não precisa de muita previsão do tempo para perceber que a qualquer hora vai chover não, porque realmente tá bastante úmido e tá aquele clima, né, de intervalo de invernagem. Mas enfim, não é disso que nós vamos falar. A questão que eu quero colocar aqui é a seguinte. Primeiro, eu quero que vocês vejam essa reportagem. Ela chega a ser estranha, mas ela é muito ilustrativa. According to Mosaic law, burning the ashes of a red heifer is a mandatory act for beginning the temple offering to God. The ashes of the red heifer is a key element in a biblically mandated purification ritual. These ashes are required for purification in a range of situations, including contact with dead bodies. Numbers chapter 19. Now, with all the bloodshed on the Temple Mount down through the centuries, the mount itself must be cleansed before the temple can be built. According to the Torah, Moses prepared the first red heifer, and from that time until the destruction of the temple, only 9 heifers were prepared. There has been no proper red heifer in Israel for the past 2,000 years. The difficulties of finding red heifers anywhere is that they are not only rare, but the animal must meet the requirements as stipulated in the Torah and in the Oral Talmud. The 5 main criteria for establishing the proper red heifer for the holy purpose of purification are: it should be completely red with no spot or blemish. Actually, the heifer can have no more than 2 non-red hairs, and the hooves also must be red. It must be a female. Heifers are female. It must never have been used for labor. It must never have been pregnant, and it must be between 3 to 4 years old. In Judaism, this prophecy signals the coming of a time that includes the return of biblical laws of purity, thus allowing for truly holy life. For evangelical Christians, it heralds the end of days, the return of Jesus to earth, and the rapture. This belief has long driven Christian Zionism and Christian lobbying on behalf of Israel. In September 2022, through a joint effort established between a Christian ministry and the Temple Institute in Jerusalem, 5 red heifers from Texas were transported to Jerusalem and now graze at a secure, undisclosed location in the Israeli-occupied West Bank. Esse aceno a uma religiosidade fundamentalista e radical é muito perigoso. Nós vimos isso acontecer no Afeganistão com o Talibã. E também aconteceu novamente no estado cujo nome nós não podemos dizer. Isso é complicado porque eles já estão indo para a 4ª geração. A primeira geração era quase toda de pessoas de colonizadores, né? É claro, havia uma população nativa que, né? Mas era, na verdade, ela não era a maioria. A grande maioria dos fundadores do Estado ilegítimo era de colonizadores europeus. Na segunda geração, já havia um número mais razoável de pessoas que nasceram no estado cujo nome nós não podemos dizer. Mas ainda tinha muitos colonizadores europeus e também norte-americanos. E asiáticos, porque eles manobraram para tornar a população judaica indesejável em todo o Oriente Médio. Então, Iêmen, havia muitos judeus no Iêmen, a comunidade mais antiga do mundo, muito mais que a da própria Palestina, era iemenita, que eles foram para lá na época do rei Salomão.
Não existia na Palestina judeus da época do rei Salomão, que essencialmente foram todos exilados, né? Todos eles foram exilados. E a população nativa hebraica que ficou, rapidamente abandonou a religião, abandonou a língua. Depois foi convertida mais ou menos à marra por ocasião do Segundo Templo, se transformou na civilização israelita. Mas mais uma vez a classe sacerdotal foi expulsa e essa população se converteu ao islamismo. Então, o único lugar do mundo que você tinha uma boa comunidade judaica descendente da civilização hebraica era no Iêmen, na época da trocação de presentes entre o rei Salomão e a rainha de Sabá, que era o nome antigo do Iêmen. Era a mais antiga comunidade judaica desse planeta, era do Iêmen. E por conta das decisões tomadas pelo Estado, cujo nome nós não podemos dizer, essa população foi expulsa de lá, que era o objetivo do Estado ilegítimo desde sempre. Então, dezenas de milhares de membros da comunidade mais antiga que havia no mundo foram para a entidade colonialista. Inclusive, à época, isso aí tem vasta documentação disponível na internet, do roubo de crianças, em larga escala, cometida contra os judeus iemenitas. Mas, ainda assim, mesmo considerando essa migração de asiáticos, os colonizadores, vindo principalmente da Europa, ainda era a maioria. Na terceira geração, finalmente, os nascidos no estado ilegítimo seriam a maioria. Mas aí o que aconteceu? A União Soviética acaba e 2 milhões de colonizadores novos foram para o estado ilegítimo. Na cidade de Nova York, as sinagogas, muitas sinagogas, vendiam terrenos que eram dos palestinos. Simplesmente vendia, achava no Google, assim, descendo a família palestina. Então vamos vender para um colonizador norte-americano. E chegava lá, o estado, cujo nome nós não podemos dizer, expulsava a pessoa e realmente quem comprava levava. Então quer dizer que mesmo o atual ser humano é uma palavra muito forte. A criatura que preside, que governa o estado cujo nome nós não podemos mencionar, sendo nativo de lá, ele é de Tel Aviv, a maior parte das pessoas que residem na entidade colonialista são nascidas fora do país. Mas elas já vieram num clima muito diferente dos que iniciaram o colonialismo, dos que lutaram contra os habitantes originais. Na Nakba não, né? Em 56, 67, 73, 82. Quem veio a partir de 82 já participou de um esquema contra a população nativa mesmo. Não era mais lutar contra os árabes, lutar contra egípcios, jordanianos, né? Contra sírios principalmente. Egípcios e sírios eram os principais que se levantaram contra os colonizadores europeus. Mas a partir de 82, a partir dos massacres de Sabra e Shatila, da ocupação ilegal do sul do Líbano, o conflito passou a ser contra a própria população nativa. Foi a época em que a Cisjordânia começou a ser fragmentada. Sabe, começaram a criar bantustões, como se fossem reservas indígenas. O território foi sendo fragmentado.
E ao invés de duas ilhas, Gaza e Cisjordânia, a Cisjordânia foi se transformando num arquipélago de ilhas, nossa senhora, cada vez menores. Certo, de ilhas cada vez menores. Submetidas a acossos, do mesmo jeito. As oliveiras das pessoas eram cortadas, as fontes de água eram cimentadas, as casas eram tomadas, a população foi sendo expulsa. E aí o conflito passou a ser diário, cotidiano, ininterrupto contra a população originária. Então, essa geração atual, ela já é filha, neta, alguns até bisnetos dos usurpadores colonialistas. E os que vieram de fora já vieram sabendo o que iriam fazer aqui. A condição para você pertencer a esse estado é pertencer à religião específica. Então a gente tem que tomar cuidado de não associar os membros da religião com o Estado. Mas por outro lado, é inegável que a condição para você cidadão, para você ser cidadão no Estado legítimo, é pertencer àquela religião. Então a associação não é automática, mas ela existe. Já que para você ser cidadão daquele Estado, você tem que ser de uma religião específica. Então nós temos uma situação em que nem todos os membros dessa religião são cúmplices do Estado, mas virtualmente todos os cidadãos do Estado são de uma religião específica. Então é um Estado religioso. E a religião é a condição sine qua non para a cidadania. A cidadania não é extensiva a cristãos, não é extensiva a muçulmanos, não é extensiva a budistas. A cidadania é um privilégio de quem segue uma religião específica. Correto? Bom, isto posto, coisas como o vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco fazem muito sentido. A profecia do bezerro vermelho. Quando você pensa que o Netanyahu foi eleito com amplo apoio da extrema direita, claro, sempre a direita. Eu acho até complicado falar extrema, porque a direita é isso, certo? Mas vamos pôr extrema direita. E dos fundamentalistas religiosos, o objetivo deles, desde o início, e o próprio Bibi, que já havia sido afastado, mas voltou graças ao apoio dessas criaturas, ele concordou e anunciou publicamente refazer o terceiro templo. Isso implica obrigatoriamente em derrubar a mesquita de 1400 anos, Al-Aqsa. Como eles vão fazer isso? Vão fingir um atentado e explodir uma das paredes daquela caia? Vão escavar para ela cair de maneira natural, e depois que tudo é feito, não tem mais o que possa ser feito, e aí vão terminar de derrubar e fazer o tal terceiro templo? Olha, gente, para ser honesto com vocês, vai haver reação. Se eles acham que não, se eles acham que eles estão enfrentando a população nativa como sempre, eles estão cometendo um engano terrível. Eles vão enfrentar o Islã inteiro, toda a Ummah. E aí não são 8 milhões de desesperançados, são 2 bilhões de pessoas. E aí não é Hebron, Nablus, Gaza, Jericó, Belém, e a Indonésia.
Turquia, Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Malásia, Emirados Árabes, Egito, Irã, Ásia Central inteira. Aí, camarada, é uma guerra que eles não têm a menor, a mais microscópica chance de ganhar. Não tem. E inacreditavelmente parece que eles estão mais que dispostos a travar essa guerra mesmo assim. Para você ver que o problema do fundamentalismo é ruim quando você usa ele para enriquecer, criar um projeto político de poder, como a teologia do domínio. Nós estamos vendo aqui no Brasil, os pastores evangélicos e tal. É ruim. Agora, quando chega num nível em que os caras acreditam nas próprias fábulas, não é só ruim. É perigoso, muito perigoso. E as pessoas fanatizadas ficam cegas. Certo? As pessoas fanatizadas ficam cegas. E portanto se tornam perigosas para os outros e para si mesmas. Essa é a situação que a gente está vivendo no atual momento. Porque longe de ser, eu falo apenas entre aspas, né, um conflito civilizacional entre todos os povos do mundo e o Ocidente, na verdade, do Ocidente contra todos os povos do mundo. Esse conflito civilizacional, na verdade, existe desde o começo. O Ocidente é a parasita. O Ocidente foi feito por nações que não têm recursos naturais. Portugal, Inglaterra, né? São nações que não tinham recursos naturais. Então eles tiveram, desde o início, de roubar dos outros. Então, essencialmente, eram ladrões, escravagistas, piratas. Toda a riqueza deles foi construída em cima do roubo da propriedade, da terra, das riquezas, da cultura, da existência de outros povos. Então não tem nada de novo aqui. Fala assim, começou uma guerra civilizacional. Não. Essa guerra existe desde o seu início, em 1415. Ampliou-se profundamente a partir de 1492. Da ilha de Guanahani. Ampliou-se muito a partir de 1628, de Jamestown. Mas ela sempre existiu. Sempre. Sempre foi uma guerra do Ocidente contra todas as outras civilizações. O objetivo do Ocidente é exterminar todos os outros, é submeter o mundo. E por algum tempo, pareceu sinceramente que eles conseguiriam. Pareceu sinceramente. Só que agora é nítido que isso não vai acontecer. E eles não estão enxergando isso. Pelo contrário, eles se veem nos anos 1990, 2000, quando eles eram o poder incontestável do mundo e quando quase todos os inimigos estavam de joelhos. Eles ainda continuam enxergando o mundo com esses olhos. Eles simplesmente não conseguem ver que agora, nominalmente, Nigéria, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Irã, Paquistão, Bangladesh, Malásia, Indonésia, são nações com PIB
No caso dos Emirados Árabes, próximo, ou no caso de todos os outros, superior. E no caso de Turquia, Arábia Saudita e Indonésia, muito superior a $1 trilhão. São nações muito ricas. Eles não estão conseguindo enxergar isso. Eles não conseguem enxergar que essas nações têm aliados. Que a Rússia e a China estão do lado deles porque precisa. Porque também são fustigados pelo mesmo Ocidente. E que o próprio Ocidente está em decadência, em declínio rápido e acentuado. Eles não conseguem enxergar nada disso. Eles não estão conseguindo ver o perigo de uma nação menor que Sergipe, cercada por inimigos por todos os lados, que está perdendo rotas de abastecimento uma depois da outra e perdendo o apoio da maior parte das pessoas do mundo. Não vai ser a ida do Tarcísio ou do Ronaldo Caiado, daqui do meu estado, que vai mudar isso. Isso vai destruir a carreira política dos dois. Mas não vai salvar eles. Que, repito, não estão conseguindo fazer uma leitura, uma análise de conjuntura realista. E vão pagar por isso um preço muito caro. O problema é o tempo que isso pode levar para acontecer. Meses. Até 2025. As pessoas não podem ficar até 2025 sem comer. Não podem ficar até 2005 sem beber água potável, sem acesso a medicamento. Então não vai durar até 2025. Vai ser resolvido esse ano. E para ser honesto com todos vocês, Deus tem misericórdia de nossas almas. Até mais.